Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco exclusivamente de manutenção preventiva, que é qual o momento de usar e o que os ministérios, o que a lei nos fala a respeito disso. Bom, primeiro, manutenção preventiva é uma série de cuidados que você tem com o equipamento para que ele opere de forma eficiente durante toda a sua vida útil, sem que haja paradas não programadas, ou seja, sem que o equipamento venha a quebrar, sem que você fique sabendo antecipadamente. Por exemplo, um grande exemplo das manutenções preventivas são as revisões de fábrica que as montadoras de veículos costumam programar para os seus veículos. Existe a revisão de 5 mil, de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil quilômetros e assim sucessivamente, para que ao final da vida útil daquele tal componente especificado para aquela revisão, ele seja substituído e seu veículo não quebre. A mesma coisa acontece com o ar-condicionado. Porém, as revisões em manutenção preventiva, elas diferem um pouquinho dessa automotiva que eu tomei como exemplo, porque elas não pré-programam troca de peças, e sim, ela acompanha o funcionamento das peças e, quando essa peça começa a apresentar algum problema, ela agenda uma data para que a substituição seja feita. Vamos supor um exemplo. Eu tenho um ar-condicionado aqui do lado e ele tem um filtro. Este que é o filtro de ar. O filtro de ar desse equipamento apresentou um dano, ou seja, rompeu uma parte aqui. Este filtro de ar entraria numa corretiva, entraria numa substituição agendada, ou seja, para a próxima visita, o técnico já traria um filtro de ar novo. E assim acontece com todas as outras peças da máquina. À medida que ela vai se desgastando, ela vai apresentando os sinais desses desgastes e, consequentemente, o mantenedor, o técnico, o refrigerista, vai comunicar ao cliente que aquele componente tem algum problema e que ele necessita da substituição. Tá? Essa é a parte da manutenção preventiva que cuida do equipamento. Existe uma parte da manutenção preventiva que cuida de você. Isso mesmo, de você e não da máquina. Apesar da manutenção ser feita na máquina, é de você que ele está cuidando. Por quê? O ar-condicionado, ele gera muita água. Água, ambiente frio, depois um ambiente abafado quando você desliga o equipamento. Isso ajuda, isso potencializa a criação de fungos, de bactérias, de mofo. Na bandeja de coletado, ou seja, na bandeja de dreno é aquela água que pinga lá fora do equipamento, ela é produzida no equipamento que está instalado na sua sala, aí dentro da sua sala. Nessa bandeja forma um limbo, forma quase que um lodo ali, e isso também vai prejudicar a sua saúde. Então nós temos mofo, nós temos lodo, nós temos bactérias, nós temos ácaros, fungos, todos esses concentrados na unidade evaporadora, ou seja, na unidade que está tratando o ar do ambiente onde você está. Temos o filtro também, volto a falar dele, que vai reter poeira. Bom,
Ele retém poeira até um dado momento. Quando ele satura, essa poeira começa a passar por ele, que a máquina consegue puxar. Além de um pouco de ar, lógico, ele não vai puxar tanto ar quanto deveria, ele começa a puxar também essa poeira e jogar essa poeira em você. O que acontece? Bom, acontecem as rinites, as alergias, às vezes ataca uma sinusite. Você deve conhecer uma pessoa que quando chega num ambiente com ar-condicionado, ela já reclama. Nossa, eu chego no ar-condicionado e começo a passar mal. Meu nariz começa a escorrer. Isso é falta de manutenção. Isso é cuidar da sua saúde. Outra coisa, a manutenção preventiva também cuida do seu bolso. Quando a máquina está bem mantida, ela gasta somente o necessário, ou seja, o consumo energético dela é aquilo que ela foi projetada. Quando ela está mal mantida, ela passa a gastar cada vez mais. Por quê? A eficiência dela é menor, então ela precisa trabalhar mais tempo para manter seu ambiente refrigerado. Além disso, existem as leis de manutenção preventiva. Uma dessas leis, ela fala que se você não tem manutenção preventiva em ambientes refrigerados acima de 60 mil BTUs, você pode receber multa, suspensão de produção ou suspensão da utilização do seu ambiente, suspensão da comercialização do seu produto ou até mesmo o encerramento das atividades da sua empresa. Essa é a lei do PMOC. Ela foi definida em 98. De lá para cá, ela passa a ter validade. Quem autua? Quem autua é a vigilância sanitária. Então, se você tiver uma visita da vigilância sanitária do seu estabelecimento, você pode ser autuado e se enquadrar. As multas variam de 2 mil a 2 milhões de reais. Vai depender da gravidade e se você já foi ou não foi multado pelo mesmo caso anteriormente. Caso você tenha um mantenedor, ele terá os documentos necessários para que você se livre dessa multa, ou seja, você se enquadra dentro da lei. Quando a vigilância sanitária aparece para te vistoriar, você está enquadrado e não corre esse risco. Isso é a manutenção preventiva, são os pontos necessários e os pontos que você pode ter privilégios ou não fazendo a sua manutenção. Procure sempre um credenciado, procure sempre uma empresa idônea. Não faça com qualquer um. Até a próxima!